Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai começar a entrar mais na prática de como investir exatamente. Porque a gente fica vendo as pessoas investirem, falando que você tem que investir nisso, investir naquilo, mas está na prática. O que que a gente tem que fazer para investir? E para a gente começar a entender na prática, eu preciso passar sobre alguns pontos que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, beleza? Então vamos aqui para a tela. E vindo aqui para a tela, o primeiro pilar que a gente tem ao se começar a investir é a construção da reserva de emergência, como vocês podem ver. Dando início já de cara, como é que a gente vai se estruturar de forma estratégica primeiro a gente tem a reserva de emergência, ou seja, essa reserva vai ser usada quando a gente passar por situações que a gente não tem como prever, sendo ela um desemprego, você foi demitido, foi mandado embora, vamos falar ali de algum problema de saúde que você venha ter, algo que você não considerava como, sei lá, sua casa pegou fogo, isso acontece. Então, no primeiro pilar basilar que a gente tem, se trata da reserva de emergência. E tá ali ela tá exatamente assim, parcial. Nunca devemos parar. Por quê? Na prática, a gente não sabe o tamanho do problema que a gente vai entrar. Então, a reserva de emergência, na minha estratégia, que você está aprendendo aqui comigo, você nunca vai parar de investir nela. Então, a gente sempre vai separar ali de 5 a 10% para colocar nessa reserva de emergência. Beleza? É um pouco diferente do que a gente ouve aí no mercado, que as pessoas falam assim: ah, construa sua reserva de emergência de 6 a 12 meses. A gente vai seguir uma premissa de construção de reserva de emergência, ter alguns meses sim guardados, mas a gente nunca deve parar, beleza? E aí, na prática, eh, eu coloquei alguns investimentos para a gente colocar e eu vou explicar o porquê. O primeiro é o Tesouro Selic, onde a gente vai colocar a nossa reserva de emergência. A gente tem facilidade no que tange a liquidez. O que seria liquidez? A facilidade de tirar o investimento lá de onde você colocou e usar ele no dia a dia, quando der a necessidade de você usar para alguma emergência, beleza? Então, o Tesouro Selic é 60%. O CDB, as famosas caixinhas de 20% e a poupança de 20% também. Então a gente fica ali com o CDB e a poupança nos 40%. E aí a gente para e pensa, Guilherme, mas a poupança ela rende muito pouco. A gente viu em alguns vídeos que a poupança já está ficando sucateada, vamos dizer assim, né? Então, por que que eu vou investir na poupança? É simples. A poupança, ela tem um valor, um critério que a gente não analisa, que junto com o CDB é a liquidez, ou seja, ela vai ter uma rentabilidade um pouco menor, um pouco não, né? A menor do mercado, mas ela vai ter uma liquidez muito fácil ali da gente estar obtendo aquele dinheiro em caso de problema. Porque pensa, o Tesouro Selic, você não consegue sacar aos finais de semana. Então você acaba tendo esse problema aí de liquidez. E junto a isso, a poupança ainda pode ser usada caso você tenha os seus ativos presos pela justiça. Porque a justiça tem algumas jurisprudências, né, algumas súmulas, que ditam que a poupança é algo primordial para a existência daquela pessoa. Então, se você estiver passando por um processo e o juizado, né, entende que você é o culpado e que seus bens têm que ser usados para quitar tal dívida, ele entende que se você não sobreviver, você não vai conseguir quitar o restante da dívida. Então, por exemplo, você entrou num problema e a sua empresa foi à falência. Aí o banco vai olhar para os seus bens, ou seja, vai olhar para sua casa, para o seu carro, para tudo, para quitar as dívidas daquela empresa, beleza? Só que é o seguinte, você tem que pagar essa dívida e mais algumas outras dívidas, que só os seus bens não vão suprir, na maioria dos casos. Então, o restante dessa dívida, você precisa arcar. E como é que você vai arcar se você não consegue nem se alimentar direito? Então, a legislação, né, o juizado ali, ele entende que a poupança é essencial para você viver e ter condições de quitar totalmente a sua dívida, vamos dizer assim, beleza? Então, a poupança também é uma reserva de emergência. A gente não sabe qual vai ser a emergência que a gente vai passar, beleza? O CDB, as famosas caixinhas, né?
Então, ali, um CDB de um banco e uma caixinha. Então, o que seria essa caixinha? Um RDB. O Nubank, ele é referência nesse assunto, então ele tem algumas caixinhas ali. E você vai centralizar os seus investimentos nessa proporção. Por quê, Guilherme? Porque se você passar por algum problema, você vai ter rápido como tirar pelo menos 20 a 40% do seu investimento ali no final de semana, por exemplo. Ou seja, ultra emergência, beleza? E no Tesouro Selic, quando passar o tempo, você retira tudo dele para poder usar, beleza? E aí, dado esse pontapé inicial, a gente entende que a gente nunca deve parar na nossa reserva de emergência. E depois que a gente começa a se estruturar dentro dessa reserva de emergência, a gente entra nos ativos de proteção contra a inflação. O que seriam esses ativos de proteção contra a inflação? Seriam ativos basilares ali para você não perder para um CDI da vida, para inflação em si, né? A gente pode estar falando aí de tesouros IPCA+, tesouro pré-fixado, é um pouquinho mais de risco, mas aí a gente começa a estruturar melhor a nossa carteira, tá bom? E aí, vindo aqui para a tela, eu queria falar para vocês que a Rico é uma das corretoras que você tem menos taxa e que eu particularmente uso no meu dia a dia. Então, eu recomendo para você que está aqui vendo esse vídeo, sendo um investidor iniciante, que você escolha a Rico, principalmente por causa dessas taxas baixas do mercado. Aqui a gente não vai ter de fácil acesso à comunicação junto a assessores, porque exige um capital um pouco mais elevado. Então aqui a gente tem uma taxa mais baixa e uma dificuldade maior em ter acesso a assessores, beleza? Mas para quem está iniciando, é uma boa corretora, beleza? Então, o importante de investir em renda fixa é você entender dois fatores. Se a gente olhar aqui na tabela de investimentos, a gente percebe que tem a opção renda variáveis, opções, fundo de investimento, renda fixa, COI e tesouro direto e títulos públicos. Qual é a diferença de renda fixa para tesouro direto e títulos públicos? Na renda fixa, a gente vai ver os créditos privados, beleza? E aí aqui na parte de tesouro direto e títulos públicos, a gente vai ver as taxas. Então, o Tesouro Direto é um programa do governo federal com o objetivo de facilitar acesso a pessoas físicas. Os títulos são uma forma do governo captar dinheiro para sua gestão, beleza? E aí, qual a diferença dos títulos públicos para o Tesouro Direto? O que acontece? Quando a corretora ela bota um ativo para venda, ela precisa ganhar em cima disso, concorda? Ela precisa ter ali o que a gente chama de spread. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Tesouro Nacional, o principal órgão que emite o título público, ele venda um título público a R$ 20, beleza? Então, quando a gente vem aqui e compra um título público pela corretora, a corretora ela coloca um valor de R$ 21 para você comprar. É a diferença ali que ela ganha entre o valor que o governo está cobrando e o que ela está te cobrando de você, né? E o Tesouro Direto nessa modalidade é como se a corretora fosse obrigada a pegar aquele título público do governo e falar assim, ó, eu só estou repassando para o meu cliente. Então, não vou botar ali o meu lucro, vamos dizer assim. Então, os títulos públicos são títulos, muito provavelmente, que o governo não vende mais. E o Tesouro Direto são os títulos que estão lá sendo disponibilizados pelo governo. É como se fosse, vamos fazer uma analogia para carros. A concessionária, ela trabalha só com carros do ano, beleza? A fabricante. Então ela só vai vender ali o Mustang 2026. Ela não vai vender mais o Mustang 2023, que já saiu de linha. Agora, as concessionárias, as revendedoras, elas têm no seu estoque ainda aqueles Mustangs de 2023 que não foram vendidos. Então ali eles conseguem vender aquele preço, assim, colocar a gordurinha, um preço a mais sobre aquele Mustang 2023. Agora, o Mustang 2025, não. Em 2025, a concessionária, que é revendedora, ela precisa vender o carro pelo preço da tabela da fabricante.
Se ela não vender no preço da tabela da fabricante, que é o mesmo que a fabricante está vendendo, ela não tem direito a vender os títulos de 2023, o Mustang de 2023, o Mustang de 2022. Então, para ter o direito, ela tem que ser portadora dos títulos do Tesouro Direto diretamente, entendeu? Então, o Mustang de 2025 vai ficar lá na base das concessionárias, mas quem vai lucrar vai ser a fabricante, entendeu? Então, basicamente, essa é a principal diferença que a gente precisa já sanar aqui de cara. Então, o Tesouro Direto é você investir como se você estivesse entrando dentro do Tesouro Nacional investindo, e os títulos públicos é caso você queira pegar um título com vencimento de um valor que não esteja mais sendo vendido pelo Tesouro Nacional, entendeu? Então tem aí suas vantagens e desvantagens. E agora sim, vamos direto ao ponto. Vamos investir no Tesouro Direto, que é isso que a gente quer. Então a gente vai aqui para Tesouro Direto e a gente vai perceber que vai acontecer uma situação. Olha, o sistema da B3 não atualizou suas operações em Tesouro Direto na Rico. Você já possui outra conta cadastrada e a bolsa não permite que os investidores tenham mais de uma conta ativa em Tesouro Direto. Para saber mais como trocar sua conta, acesse Saiba Mais, saiba como solicitar a sua conta. O que está acontecendo aqui? No momento que você ativa a conta, eu deixei esse problema aqui para contextualizar para vocês. No momento que você está lá no título do Tesouro Nacional, a gente vai entrar no site, você precisa cadastrar a sua corretora. Nesse caso aqui, eu já tinha uma corretora cadastrada, que se eu não me engano é o Banco Inter, que eu estava fazendo uns testes com ele. Mas você vai precisar, basicamente, aprovar a sua conta dentro do Tesouro Nacional e vincular uma à outra. Então, você precisa falar para o Tesouro Nacional, olha só, eu estou usando a Rico, eu estou usando a Nubank, eu estou usando essa conta aqui para poder acessar os títulos do Tesouro Nacional. Agora, vamos fazer aqui um teste. Se a gente vier aqui na área de transferência de custódia, a gente consegue solucionar esse problema. A gente tem os dados da nossa conta. Eu vou deixar uma tarja, obviamente, para vocês não verem. Mas aqui a gente pode vir em contas de tesouro direto no grupo XP, no caso aqui da Rico, e vai ter aqui um botão para você solicitar a transferência. E aí essa transferência, ela vai demorar um tempo para ser efetivada. Então eu vou dar sequência nos próximos vídeos, indo mais a fundo. Mas por agora, a gente já está dando o primeiro passo na prática para começarmos a investir, beleza? E voltando lá para a parte de tesouro direto, se a gente olhar para a parte de títulos públicos, só para a gente ter um pouquinho do gosto de fazer algo mais prático, a gente vai perceber que a gente tem alguns investimentos. A gente percebe aqui, por exemplo, que a gente tem os pré-fixados para janeiro de 2029. Agora, se a gente entrar aqui no site do Tesouro Público, propriamente dito, a gente pode perceber que a gente pode não ter esse título lá. Então, vamos dar uma olhada aqui. E aqui eu abri o site do Tesouro para compartilhar um pouco com vocês, né? E fazermos uma comparação prática para entendermos. E vindo aqui na parte de investir, se a gente clicar nela, a gente entra nessa abinha de investir e que a gente consegue ver alguns investimentos. Contudo, se você perceber aqui, a gente só tem o Tesouro Selic 2031. Se a gente quiser investir em um Tesouro Selic 2029, 2028, sendo que aqui eu estou falando de 2026, tá, galera? Então, eu não tenho acesso aqui pelo portal, porque aquele Mustang que saiu de linha já, não está sendo mais fabricado, não está ali mais no hype dele, né? Não está ali mais no topo, porque já virou o ano. Então, o Mustang 2027, 2028, houve uma paralisação, por exemplo, dos investimentos. E aí, a gente fazendo essa analogia, a gente começa a entender esse título. 2031 é o título que está ali em produção, beleza? Agora, se a gente volta para o site da Rico, a gente pode perceber que lá no final a gente tem algumas LFTs que são de prazos mais curtos, por exemplo, aqui a gente tem 2027, beleza? Então, a cada corretora que você tiver, você vai ter um leque de opções para investir, beleza? Então, agora que você entendeu essa parte, a gente pode tentar aqui ver uma particularidade, né, dos títulos
do Tesouro, né. Então aqui a gente está na parte de títulos públicos, onde a gente consegue achar títulos com vencimentos diferenciados que não estão mais em linha com a produção lá de títulos públicos do Tesouro, beleza? E aí olhando aqui, se a gente for clicar em investir, a gente percebe que tem algumas premissas que a gente possa estar ali analisando. A primeira é que o valor mínimo, a gente tem um valor mínimo para poder investir. Aí, olha a quantidade, 19.221,75. Esse é o valor mínimo que você pode estar ali investindo, beleza? Então, é uma particularidade, enquanto lá no título do Tesouro Nacional, a gente consegue estar ali analisando e comprando um fracionário, comprando uma parte dele. Vamos fazer um exemplo? Aqui no site do Tesouro, por exemplo, o valor do título está em 19.145, desculpa, mas aí eu posso investir uma parte dele em 191,45, uma parte aproximada de 0,01% daquele título. Então, aqui já é uma vantagem investir nos títulos do Tesouro diretamente. E aí, como é que faz isso? Assim que a gente conseguir desbloquear as informações do Tesouro direto, do título público, lembra que a gente está com um problema na conta? Você também vai passar por esse problema na conta. Você vai ter que procurar dentro da sua corretora um portal de ajuda para que ela indique corretamente como fazer essa vinculação. Cada corretora vai ter o seu jeito ali, vai ser por e-mail ou vai ser pela própria plataforma por meio de um botão. Então você vai tomar essa ação para vincular lá na conta do Tesouro. Mas lembre-se, é importante você criar uma conta aqui no Tesouro Direto, beleza? Então agora a gente já começou a dar um passo adiante e a gente vai construir. Agora a gente está construindo a reserva de emergência, onde uma parte do nosso ativo vai para ela e dentro dela a gente vai ramificar em 60% Tesouro Selic e 40% em CDBs e poupança, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ter um outro vídeo para dar início e mostrar na prática, construindo essa carteira. Aí eu vou compartilhar um pouco com vocês qual vai ser a estratégia aqui do canal para investir esse dinheiro todo mês, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo.